Olá, muito boa tarde. Começa aqui às 4 horas a TV Antagonista desta sexta-feira. Hoje é dia 3 de fevereiro de 2017. Terminando a semana, nós vamos aos destaques desta edição, que são o foro privilegiado para 2 amigos. O combinado não era reduzir o tamanho do governo? Será que a gente vai entender o que Michel Temer quer dizer com isso? Vamos falar também sobre a sucessão no Supremo Tribunal Federal e sobre o caso envolvendo as altas autoridades do Rio de Janeiro. Parece que prender o segundo escalão vai ser revelador. Para a gente começar, nós vamos aqui ao Big Brother Ari Franco. Big Brother Ari Franco por quê? Todo mundo que vai preso nesse Ari Franco chega pra gente videozinho. É uma mágica, não sei, a gente tem a página do Facebook do Ari Franco, mas os vídeos saem dali de dentro. E saiu esse último vídeo que nós vamos acompanhar aqui. Esse é Ari Ferreira Filho, esse que você tá vendo com a sacola na mão, tá vendo? Com a camisa cinza. Entrando ali no carro da polícia. Esse era o operador de Sérgio Cabral. Ele trabalhou também para o governador Luiz Fernando Pezão, do Rio de Janeiro. E ele trabalhou com Sérgio Cabral muito tempo. Ele trabalhou oficialmente, lotado, inclusive, no gabinete de Sérgio Cabral, quando o Sérgio Cabral era senador da República. E você que acompanha o Antagonista, acompanha que a Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro já descobriu que Ari Filho era responsável por recolher a propina de Sérgio Cabral nas concessionárias dos grupos Dirija e Américas. E olha que coisa, fazia questão de contar o dinheiro das propinas que recebia. Bom, a gente vai acompanhar esse caso do Rio de Janeiro que se liga com a Força Tarefa Nacional da Lava Jato. E passando aqui ao segundo assunto mais comentado da internet hoje. Justifica! Bom, a gente teve hoje posse de 3 ministros, só 2, felizmente, estão indiciados. Constam de delações da Odebrecht, têm apelidos nas delações, mas uma presença foi notada pela internet. Uma presença que não tinha nada a ver com os ministros de Michel Temer. Vamos ver. E do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Filho. O que Ives Gandra Filho estava fazendo lá? Ele não era o único representante de tribunais que estava lá. Ives Gandra Filho estava ali como presidente do Tribunal Superior do Trabalho. A ministra Laurita Vaz, do STJ, também estava ali. Mas os demais que não fazem parte do Poder Executivo estavam todos sentados na plateia. Michel Temer disse que a ideia inicial dele era não dar tanta publicidade a essa posse. Aliás, confesso que a primeira ideia era fazer esta posse da maneira mais singela possível e iríamos fazê-la na minha sala da presidência, mas desde logo se viu, pela presença significativa, quantitativa e qualitativa que aqui se acha, que seria impossível fazê-la na minha sala. Pensamos depois fazê-la no Salão Leste, que é um pouco menor, igualmente impossível. Bom, ia ser bem chato se desse posse a 2 aliados que precisam de foro privilegiado no escurinho fechado no gabinete. Daí começou a parte do discurso que a gente não entende. Essa ninguém entendeu. Aliás, vou pedir licença a vocês para fazer um pensamento positivo aqui para a ex-primeira-dama, Dona Marisa, que está ainda numa situação muito delicada, de modo que eu vou pedir 1 minuto de silêncio para que nós possamos homenageá-la com a nossa fé e com a nossa oração.
Ninguém entendeu, foi uma coisa meio Dilma Rousseff, mas não é a única coisa em de um mês que foi feita durante essa posse. Foi assim que Michel Temer justificou o foro privilegiado a um aliado político que precisa dele. E o Embaçaí tem, com esta sua suavidade, com esta sua moderação, com esse seu jeito todo especial, a capacidade de auxiliar muitíssimo o governo. Tenho absoluta convicção de que o Embaçaí, ao nosso lado aqui no Palácio do Planalto, vai fazer um trabalho de articulação, ministro Ives Gandra, no momento, ministra Laurita, em que nós estamos precisando levar cada vez mais adiante a ideia que norteia o nosso governo, que é a ideia do diálogo. E diálogo a começar com o Congresso Nacional. Essa ainda não era a melhor justificativa. No caso de Moreira Franco, foi uma coisa impressionante. Vamos deixar o presidente falar. Então, digamos assim, hoje se trata apenas de uma formalização, porque na realidade o Moreira já era ministro desde então. Agora ele vem, na verdade, acrescido de outras tantas tarefas, quando os senhores verificarem o que se adicionou à Secretaria-Geral da Presidência, os senhores verão que os seus cabelos ficarão ainda mais brancos, se possível for. Bom, então o negócio de Michel Temer era somente oficializar, porque todo mundo já chamava Moreira Franco de ministro e, coincidentemente, vocês vejam que coincidência, bem na hora em que ele necessita de um foro privilegiado, acontece isso, acontece essa, vamos dizer, oficialização e ele ganha um foro privilegiado para chamar de seu. Agora nós vamos falar sobre algo que não parece muito bom, que é essa presença do ministro Ives Gandra Martins na posse em que Alexandre de Moraes ganha, vamos dizer, um prêmio de consolação. Ele não é mais ministro só da Justiça, ele é da Segurança Pública. Uma coisa difícil de entender depois dessa performance fantástica que Alexandre de Moraes teve na crise penitenciária. Eu vou chamar aqui, já que ele está passando por aqui na redação dos antagonistas, Mário Sabino vai finalmente participar da TV Antagonista. Tudo bom, Mário? Tudo bom, Madeleine? Tudo bem, Mário. Queria saber o seguinte, duas coisas. Primeiro, para mim não pareceu muito bom que o ministro Ives Gandra Martins estivesse nessa posse ali. Me pareceu uma composição estranhíssima do palco. Não sei se para você também. E depois, isso tem alguma coisa a ver com a escolha do Supremo? O Alexandre de Moraes recebendo um prêmio de consolação e ele ali ao lado do Temer? É o que todo mundo se pergunta. Se a presença do Ives Gandra no palco, né, no palquinho ali montado para a posse dos novos ministros, significa que ele é o escolhido por Temer. Bom, é um sinal, deve ser interpretado como tal, me parece. Agora, o que eu não acho alvissareiro, inclusive para o próprio Ives Gandra, é ele estar presente na posse, uma posse discutível, que é a posse do Moreira Franco, né? Que foi empossado, evidentemente, para obter foro privilegiado. Ele podia manter a mesma posição sem o status de ministro. Então, não é alvissareiro que um possível ministro do STF esteja na posse de um ministro que está sendo empossado para obter foro privilegiado. Não emite um bom sinal. Então, desse ponto de vista, eu não acho bom para ele, para a candidatura dele. E, evidentemente, também não é um bom sinal para o país, né? Bom, Mário, valeu. Obrigada. Olá, a intuição, às vezes, está do nosso lado, né? A gente sabe quando tem alguma coisa errada, muito embora nem sempre saiba o porquê. Mas é isso, que não tá certo alguma coisa ali, não tá. E que a gente sentiu um jeitinho PT de governar, que a gente sentiu um aroma de Bessias no ar, isso a gente sentiu. E estamos nessa história, o combinado era esse ou não? Ronaldo Caiado já postou. Não dá para admitir que o governo Temer inicie um processo de inchaço da organização ministerial e que faça outros gestos como esses, que foram tão duramente criticados por nós. Ronaldo Caiado postou, quem mais postou? Temer na contramão. Olha, o Álvaro Dias, na verdade, a assessoria de comunicação do senador Álvaro Dias
postou o post do antagonista que a gente colocou, Temer na contramão, que o Álvaro Dias disse ao antagonista dar status de ministro a um auxiliar envolvido em denúncias, garantindo que ele saia da alçada da justiça comum e seja julgado pelo STF, é estar na contramão do que quer a sociedade brasileira, o fim do foro privilegiado para autoridades. A gente tem ali dois casos diferentes, um que realmente precisa e um que talvez precise do foro privilegiado. Mas o que a gente tem é uma atitude que, com toda clareza, não é o que a população esperava e não é o que foi combinado. E agora, para a gente terminar, já que hoje é sexta-feira, queria dividir aqui um segredo com vocês. A fonte da juventude. E que é esta fonte da juventude, Brasil? Hoje, aqui na redação, quando eu cheguei para trabalhar, sexta-feira, né? Pode, vamos descontrair. Eu recebi praticamente um botox grátis. Eu rejuvenesci 20 anos, porque a gente lidando com política lida, né? Com as agruras da vida, com muitos assuntos sérios, com muita gente, enfim. Não é um assunto de jovens, não é um assunto assim que tenha um ar juvenil, mas vocês sabem onde foi parar o antagonista? Não só neste youtube.com/o antagonista. A gente está no Porta dos Fundos. Brasil, que jovem! Duvida? Vamos dar uma olhada. O que é isso aqui, deputado? Calma, respira. Você foi citado na delação do Odebrecht, é isso mesmo? Eu posso explicar, deputado? É verdade isso? É. O que é isso aqui? O que é isso aqui, Carlos? Surpresa! É uma surpresa. É uma surpresa isso. Hoje é o nosso aniversário de 10 anos juntos. Eu não acredito que você fez isso. Olha como é que eu tô. Seu bobo! Você achou que eu ia fazer isso com você, esquecer o nosso aniversário? Não dá pra acreditar em ninguém, essa antagonista, as coisas... Bom, para você ver o vídeo inteiro, a gente colocou o link no site. Vai lá no Antagonista que você vai achar o link. Se você tem filhos mais jovens que gostam do Porta dos Fundos, recomendo dar uma olhada. Tá muito engraçado. É um vídeo assim que atravessa gerações e deixa a gente mais jovem. Então eu tô feliz. Tô indo pro final de semana feliz, porque é assim que a gente gosta, né? Rejuvenescendo, bombando, pop, meme. Se vocês quiserem fazer meme, também manda, que eu dou um jeito de usar aqui. Mas, enfim, é assim que nós vamos terminando esta semana movimentada aqui na TV Antagonista. Lembrando que a TV Antagonista tem o patrocínio da Empíricos, que é sócia do Antagonista. A Empíricos não é banco, não é corretora, é uma consultoria financeira que ensina brasileiros comuns como você e como eu a ganharem dinheiro investindo. Como é que você faz isso? Vou dar uma dica para você. Tem um link no Antagonista, www.oantagonista.com/FGTS, que você entra ali, tem um espaço para você colocar o seu e-mail e colocando seu e-mail ali, você vai receber um relatório gratuito, sem custo nenhum da Empíricos, dando dicas do que você, que vai resgatar o seu FGTS com essas regras novas, deve fazer para investir e ganhar dinheiro investindo. Vai lá, põe o seu nome, recebe o relatório e depois me diz o que você achou. Se você está vendo a gente pelo YouTube, no izinho aqui, se você está no celular, tem que ativar o cursor para você ver o izinho, tá? No izinho aqui você clica, que vai para o mesmo lugar, para o mesmo site, www.oantagonista.com/FGTS, e você vai ter acesso a esse relatório. TV Antagonista, não esqueça, ao vivo com você, no youtube.com/oantagonista e também pelo nosso site, no Antagonista tem o linkzinho da TV. De segunda a sexta-feira, ao vivo, às 10 da manhã, às 4 da tarde, a gente tem edições especiais, tem vídeos especiais. Siga a gente no Facebook, no Twitter, também no Insta. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por todas as mensagens que vocês estão mandando aqui. Um bom final de semana para vocês também. Todo mundo que está aqui reclamando do Porta dos Fundos, o vídeo não é do Gregório do Vivier, é do Antônio Tabet, porque senão eles não iam citar a gente com tanto carinho, né, Brasil? Beijo, tchau, bom fim de semana!